Olá, você que nos ouve. Olá, Alícia. É um prazer estar de volta. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Você nem sempre colhe aquilo que pensou, imaginou ter plantado. Alícia, dê o seu alô para as pessoas. Dá um... Olá a todos, de novo aqui, falando com vocês, ministrando a palavra do Senhor. Ok. Antes da gente começar, então, a falar sobre o tema propriamente dito, solta a vinheta. O tema é: nem sempre você colhe o que de fato plantou ou que mesmo que você pensa ter plantado. E eu começo falando aqui da chamada lei da causa e efeito. Se é um efeito, certamente houve uma causa para ele. Então, eu saio da minha casa, a calçada na frente da minha casa está molhada. Esse é o efeito, a calçada molhada. Qual foi a causa? Choveu. Então, a chuva, a causa, torna a calçada molhada. E assim nós temos, em praticamente tudo na vida, uma relação de causa e efeito. Algo que gera uma outra condição, uma outra situação. O algo é a causa, a outra condição e situação é o efeito. A Bíblia parece concordar com essa ideia, quando ela afirma lá em Provérbios 22:8, que quem semeia ventos dá uma causa ruim, semeia vento, colhe tempestades, colhe um efeito ruim. A causa ruim, os ventos semeados, geram um efeito ruim, as tempestades. Agora, isso tudo parece muito simples, muito óbvio, mas na prática não é. É muito mais confuso do que a gente imagina que possa ser. E há dois problemas em particular com a aplicação prática desse raciocínio da lei de causa e efeito. O primeiro problema é que as pessoas costumam inverter a ordem das coisas. Ao perceber um efeito, intuem a causa. Por exemplo, eu saio da minha casa, a calçada está molhada, aí eu penso, choveu. Mas pode não ter chovido. Pode ter sido que o porteiro do prédio onde eu moro foi lá e lavou a calçada com uma mangueira d'água. A calçada ficou molhada, mas não choveu. Então, quando eu vejo o efeito, no caso, a calçada molhada, eu não posso necessariamente intuir a causa, porque outras causas podem causar o mesmo efeito. A calçada pode ficar molhada tanto porque alguém lavou a calçada, ou porque passou um caminhão e derramou água, ou porque choveu, ou porque estourou um cano nas proximidades e molhou a calçada toda. Então, eu não posso partir do efeito para garantir que eu sei a causa. Vou dar um exemplo mais prático, mais espiritual. A gente sabe que o pecado causa efeitos na vida das pessoas. A causa, pecado, fazer aquilo que Deus não quer, como Deus não quer, gera efeitos ruins na vida das pessoas. Mas, se eu vejo um efeito ruim na vida de uma pessoa, eu não posso intuir que a causa foi aquela. Ao ver a calçada molhada, eu não posso intuir que choveu. Tem uma passagem lá em João capítulo 9, os 3 primeiros versículos, que Jesus vai chegando no templo e tem um cego de nascença. E naquela época, eles acreditavam, as pessoas, o povo acreditava que problemas desse tipo, cegueira,
deficiência física de uma forma geral, especialmente de nascença, eram fruto de pecado, inclusive dos pais da criança que nascia com defeito. Então, os apóstolos, os discípulos de Jesus, chegam para ele e dizem assim: mestre, quem pecou ele, ou seja, o defeito dele é fruto do pecado dele mesmo, ou pecaram os pais dele? Eles viram o efeito, a cegueira, e intuíram a causa, pecado. O que Jesus responde? Nenhuma coisa, nem outra. A causa não é essa. Isso é para a honra e glória de Deus. Repara como é perigoso a gente partir de uma situação que a gente vê, ou seja, de um efeito, e intuir que a causa daquilo que a gente está vendo, a gente sabe qual foi. Outro problema que tem a ver com essa interpretação toda é que a vida mostra com clareza, Alicia, que nem a gente pode colher aquilo que a gente não plantou. E isso é fácil de ver. Um exemplo, eu diria até bom, é a pessoa que herda uma grande fortuna e fica rica. Ela não plantou aquela riqueza, ela não trabalhou por aquela riqueza, ela muitas vezes nem fez nada por aquela riqueza simplesmente caiu no colo dela. Você pode dizer que alguém que ganha na loteria, pelo menos foi lá e comprou o bilhete, ou fez o jogo da Mega Sena. Então, botou um dinheirinho lá para poder fazer a sua aposta. Mas, nesse caso aqui, a pessoa não fez nada. Às vezes, nem lembra do parente, nem sabe quem é o parente, vive distante do parente, o parente morre, morre e o herdeiro é aquela pessoa, e, de repente, aquela pessoa se vê de posse de uma fortuna que ela não fez por onde ter. Ela não trabalhou, ela não se esforçou, ela não batalhou, ela não fez nada e aquela fortuna caiu no colo dela. Então, ela não plantou aquilo que ela colheu. E a gente pode ter o mesmo efeito ao contrário. A gente colher algo de ruim que a gente não plantou. O melhor exemplo está na Bíblia, no livro de Jó. Lá nos capítulos 2 a 7, conta a história de Jó, que é um homem bom, correto aos olhos de Deus, que passa por um teste que Satanás coloca diante dele para provar a fidelidade dele a Deus, e Jó começa a perder tudo que tinha, inclusive família. E o resto do livro de Jó são os amigos de Jó querendo convencer Jó que ele, Jó, pecou e, por causa disso, ele está passando pelos infortúnios que está passando, quando Jó não tinha pecado. Parecido com os discípulos de Jesus. A cegueira, a causa, o efeito, é fruto do pecado. Imaginar uma causa. Jó, os infortúnios dele, o efeito, são fruto de uma causa, o pecado, que não era verdade, Jó não tinha pecado. E boa parte do livro é essa discussão entre Jó e os seus amigos, discutindo essa questão de causa e efeito. Então, Jó estava colhendo uma tempestade que ele não tinha plantado. Quando a gente planta vento, a gente colhe tempestade, não tem dúvida. Se a gente faz coisas erradas na vida, os resultados serão ruins. Mas nem toda tempestade que a gente planta, que a gente colhe, nem toda tempestade que a gente colhe, a gente plantou. Há tempestades que a gente colhe e não plantou. Por exemplo, uma boa parte da população da Ucrânia hoje que está em situação miserável. As pessoas estavam fazendo a sua vida, tocando a sua vida. De repente, há uma invasão, perdem casa, perdem tudo, morrem pessoas, estão colhendo uma tempestade que não plantaram. Agora, talvez o maior exemplo, Alicia, de algo que a gente colhe e não plantou é a graça de Deus. Como é que a graça de Deus funciona? O sacrifício de Jesus na cruz
leva que a graça de Deus se derrame sobre as pessoas. E aquelas pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador são salvas. Elas não mereceram a salvação, elas não plantaram a salvação. A Bíblia é clara, a salvação não vem por obras, não vem por aquilo que se planta, por aquilo que se dá causa. A salvação é um efeito que vem pela graça de Deus. A gente não merece aquilo que a gente obtém pela graça. Esse é o melhor exemplo de a gente colher aquilo que a gente não plantou. Porque a gente não plantou o suficiente jamais para ser salvo. Se não fosse a graça de Deus através do sacrifício de Jesus, ninguém seria salvo. A Bíblia é clara quanto a isso. Então, concluindo essa discussão, queria deixar 3 ideias aqui com vocês. Primeiro, ao perceber um problema na vida de uma pessoa, por exemplo, ela entra numa crise, ela está com uma dificuldade, não tire uma conclusão apressada do que aconteceu na vida dela. É muito comum, eu ouço muito nas igrejas, ela fez por merecer. Lembra aquilo que ela fez? Lembra tal coisa assim, assim? Ela pecou, agora ela está pagando aquilo que ela fez. Então, eu estou vendo o efeito, o sofrimento, a dificuldade na vida da pessoa e intuo uma causa que nem sempre, quando a gente já viu aqui, é verdadeira. Segundo, por mais que seja doloroso isso, na vida material, no nosso dia a dia, nem sempre os esforços de uma pessoa frutificam. Recentemente, o Afeganistão caiu de volta na mão dos talibãs. E, quando não estava na mão dos talibãs, as mulheres tinham direito de estudar, e agora, novamente, foram proibidas de estudar. E eu me lembro recentemente de depoimentos de adolescentes que estavam estudando e se preparando para entrar na faculdade, portanto, plantaram, estudaram, fizeram a parte dele, e, de repente, os seus caminhos ficam fechados. Por quê? Houve uma mudança de governo, vem um governo radical que não permite que a mulher estude. Então, essas moças estão colhendo algo que não plantaram. Elas não, o que elas fizeram não frutificou. O esforço delas não frutificou. E a gente volta e meia vê isso. É triste dizer isso? É, mas essa é a vida. E essa fala de hoje é um pouco para você que está nos ouvindo, aprender a não tirar conclusões erradas, rápidas demais. Jesus nos disse isso: não julgueis, para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Cuidado com essas conclusões. Os cristãos são muito rápidos em tirar conclusões e fazer julgamentos sobre as pessoas. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Finalmente, sucesso não é sinônimo de mérito. Claro que muitas vezes o sucesso é fruto do mérito da pessoa, muitas vezes, mas nem sempre. Daí é o caso que eu falei da herança. A herança veio a mérito nenhum, a pessoa ficou rica e aí tem acesso a uma série de coisas que ela não fez por onde conseguir aquilo. Muitas vezes o sucesso é fruto do esforço da pessoa, mas outras vezes não. É só a pessoa no lugar certo, na hora certa, e ela tem aquela, vamos dizer, oportunidade que cai no colo dela. Como também o fracasso não significa falta de mérito. Eu já vi muita gente, inclusive dentro da igreja, chegar e dizer, olha para uma pessoa numa comunidade pobre e diz, elas estão aí porque elas não fizeram por onde. Não, não é verdade. Muitas vezes as pessoas, eu diria que a maior parte dos casos, as pessoas que estão ali trabalham, são super esforçadas, mas a vida é madrasta com elas. Não dá a essas pessoas a possibilidade de crescer e evoluir. Então, o fracasso não é falta de mérito. As circunstâncias
infelizmente, pesam muito na vida das pessoas. Bom, Alice, seus comentários sobre isso tudo. Estava aqui falando, Vinícius, eu estava pensando uma coisa um pouco separando aí os mundos, né? Eu acho que a gente hoje vive, né, um momento onde as pessoas julgam muito umas às outras, né? Nas redes sociais, você vê aí, são julgamentos, inclusive, implacáveis, né? Eu outro dia estava lendo aqui uma história no Twitter, veio lá um posicionamento de uma moça, podia ser um rapaz, não é por ter sido uma moça, mas é curioso que na sequência eu comecei a ler. Eu acho que isso é um exercício bom para a gente conhecer a humanidade, né? A gente conhecer o que está acontecendo no mundo. A gente não pode também se isolar e não saber. E estava lá olhando como as pessoas são implacáveis, assim. Elas não sabem nada, elas estão lendo uma frase fora de contexto e elas julgam pesadamente, às vezes até de uma forma muito cruel, né? Mas a gente aqui está falando de desafio de ser cristão. E o cristão, tradicionalmente, Vinícius, não é de agora, então não é uma novidade, tem um pouco essa postura de julgar, né? É uma característica do cristão. Eu acho que porque, às vezes, há um entendimento errado das questões bíblicas, né? Então, volto lá em Jonas, por exemplo, né? Jonas julgou que ele não queria fazer aquilo que Deus estava pedindo para ele, porque ele não concordava em dar perdão para aquela cidade, né? Para aquelas pessoas, né? Ele estava fazendo um julgamento. É isso. Ele não sabia o plano de Deus, ele não sabia nada, mas ele estava julgando. Quem nunca? Eu fiz isso muitas vezes. Quando eu estava na minha conversão, por uma questão de falta de entendimento. Né? Não é falta de entendimento, é que aquilo não encaixava. Né? Assim, se eu tenho que ser bom, se eu tenho que isso, se eu tenho que aquilo, se eu tenho que não sei o quê, aí via lá uma situação que a pessoa vivia, fazia alguma coisa que eu julgava errado, né? E já vinha lá achando que aquilo era uma responsabilidade da pessoa, que Deus não podia ser assim, perdoar tudo, né? A gente estava tentando ser cristão no caminho certinho e as pessoas faziam coisas que a gente condena, que a gente não gosta, enfim. E Deus, com a sua infinita graça, né, mostrava a sua presença lá. Então, eu acho que é uma característica do cristão, eu acho que é uma característica também porque a gente, às vezes, não... Eu acho que muitas igrejas, você vê isso, não dão muito conta da sua vida espiritual, né? Em muitas igrejas, ser cristão é uma tabelinha a ser seguida de 222 passos para ser um bom cristão. Então, não tem uma reflexão, não está envolvido com amor, não está envolvido com empatia, está envolvido em seguir uma porção de regras e se você seguir aquilo direitinho, você vai ser um bom cristão e, portanto, vai ser merecedor das graças de Deus, né? Então, acho que tem muita confusão, eu acho que a gente julga muito. Isso aí, Alice, que você No acabou... ambiente cristão se julga muito as pessoas, muito. As mulheres, especialmente, são muito julgadas no ambiente cristão. Isso aí que você falou das 220 regras, isso tem um nome, isso se chama farisaísmo. No tempo de Jesus, havia o chamado grupo dos fariseus, que eram aqueles judeus que tinham a pretensão de seguir a lei de Deus, né, que estava na Bíblia, lá no Pentateuco, de uma maneira absolutamente rígida, sem nenhuma desvio, e ficavam julgando as outras pessoas que aparentemente não cumpriam essa lei. Tem, inclusive, a passagem de Jesus, que estava o fariseu e o publicano era o coletor de impostos, era a pessoa que era considerada pecadora, e o fariseu orando no templo,
dizendo para Deus: ó, Deus, que bom que eu sou um fariseu certinho, eu faço tudo certo, eu não sou que nem esse pecador que está aqui do meu lado, esse publicano que está aqui, etc. E o publicano dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu não sou nem digno de olhar para o seu altar, etc, etc. E Jesus diz: olha, o publicano, o pecador, foi para casa justificado, teve perdão dos seus pecados. O fariseu não. Ele já tinha se auto-perdoado, né? Então, essa visão de você ficar criticando, comparando o outro, etc., etc., é uma coisa que Jesus falou contra isso, está na Bíblia. Não é por acaso que ele disse: não julgueis para que não sejais julgados. Ele não falou isso por acaso, porque as pessoas têm uma tendência a julgar. E o pior é que quando a gente julga e a gente vê algum problema na vida da pessoa e a gente atribui aquele problema a um pecado, a um desvio de conduta, como foi o caso dos discípulos de Jesus com um homem cego, que as pessoas eles começaram a dizer que havia uma raiz de pecado ali, quando não havia raiz de pecado nenhuma. Jesus é claro quanto a isso. Então, isso é muito comum. A gente vê isso muito dentro das igrejas. As pessoas Muito. passam por dificuldades, sei lá, o homem fica desempregado. Ah, mas também ele não era dizimista. Também ele não vinha à igreja todo domingo. Também ele isso, também ele aquilo. Sim, eu concordo com você. E é exatamente isso que eu queria trazer um pouco aqui para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores aqui da nossa live. Então, quando Jesus está falando do publicano e do fariseu, fica muito claro aí que forma de seguidor, como você segue a Jesus. Quer dizer, eu fico imaginando que quando você é uma pessoa que pendura na sua parede as 220 regras, a sua vida fica muito difícil, porque fica um negócio, você vai fazendo aquilo no automático, e tudo que está fora daquilo passa a ser um pouco incompreensível para você. Fica difícil, fica uma questão teológica muito complexa, né? Então, eu acho que a gente precisa parar e olhar para quando a gente está fazendo isso, e a gente precisa parar e olhar também quando outros cristãos estão fazendo isso. Porque a gente tem uma tendência a desculpar todas as posturas. Ah, mas é cristão, frequenta a igreja X, a Y, a Z. Não, gente. A Bíblia foi muito clara, está lá dito. Vai lá, relê essa passagem sobre o publicano e o fariseu. Não se espera que esse seu desafio seja se tornar um fariseu. Seu desafio é se tornar uma pessoa que tem amor dentro do coração, que segue os passos de Jesus. Enfim, a gente precisa de uma reflexão. Nós, os cristãos, e aqueles também que não são cristãos, porque o mundo está muito cruel. As pessoas, elas julgam muito, 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 muito hoje em dia. E é um julgamento pesado. Agora, quando você está fazendo isso, você não pode se esquecer que você também pode ser vítima desse mesmo julgamento, porque vale para os dois lados, né? Às vezes a gente vê muito essa postura também na igreja, Vinícius. Eu estou isenta do julgamento dos outros, porque eu tenho uma certa perfeição. Eu conheço, eu sei, eu tenho uma relação com Deus que está, tudo garantido. Cuidado, talvez não esteja tudo garantido, né? Talvez seja mais complexo do que isso. Agora, além dessa questão, né, do julgamento espiritual, a gente tem também na vida, no dia a dia, essa questão, né? E ela traz para a gente, pessoalmente, eu acho também, às vezes, um distanciamento da presença de Deus na nossa vida. Você já passou, eu já passei, a gente conhece um monte de gente que já passou por isso. Perdeu uma empresa, perdeu um emprego, né? Nem sempre resulta de você. Pode resultar de uma postura das pessoas com quem você trabalha, entendeu? Dos seus sócios. Eu tive problema com sócios. Eu não fiz nada para o que aconteceu comigo. Eu talvez não tenha prestado atenção, mas eu não fiz nada para ter sofrido aquela ação que eu sofri.
Uma pessoa recentemente conhecida nossa, muito querida e tal, passou por essa coisa, essa questão de perder o emprego. E fez alguma coisa? Não. O mercado está esquisito, a gente teve um tempo de pandemia, tem uma guerra, os preços estão subindo, a inflação, o mercado está se mobilizando. Então, muitas vezes, a pessoa ela não perde emprego porque ela fez alguma coisa. Ela perde o emprego porque a condição econômica do país, ou, enfim, o mercado no qual ela atua, estão sofrendo uma transformação. E, além de ser julgado, tem a questão do auto-julgamento também, Vinícius, que é muito ruim. Porque, num momento como esse, você, mais do que nunca, não pode ficar se culpando. Né? Você tem que ir para frente, senta, ora a Deus, pede a Ele, olha, momento difícil, me ajuda, Senhor, para onde que eu tenho que ir? Porque quando a gente olha esses momentos difíceis que a gente passa também, a gente percebe que às vezes a gente se culpa, acha que a gente fez alguma coisa errada, que a gente não merece estar bem de novo, e não é nada disso. Lá na frente você percebe que era alguma coisa que você precisava ter vivido, né? Então, essa questão do julgamento, nós, cristãos, temos que tomar muito mais cuidado, porque estamos debaixo desta fala de Deus. Não julgueis para não seres julgados. E aqui eu queria falar um pouco E sobre... como é que é o perdão, Vinícius? Eu queria falar sobre a segunda parte disso aí que você comentou, Tá. Que você fez esse resumo sobre um pouco do que eu já tinha falado. Quando Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, e com o mesmo critério que você julgar, você será julgado Lá. por Deus. Outro exemplo, Vai pelo vizinho, outro não. exemplo é na oração do Pai Nosso, que a gente toda hora está falando, e lá diz assim, e perdoa as nossas dívidas na medida ou assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou aqueles que nos ofenderam. Né? A versão que os católicos falam é Perdoe as nossas perdoa as ofensas. nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam. Eu diria que até um pouco melhor, porque o conceito de dívida aí fica parecendo que tem a ver com dinheiro. Não, não é. É dívida nesse sentido, espiritual, moral. Então, eu digo sempre, você quer saber como Deus vai te julgar? Olha para como você julga os outros. Porque o mesmo critério que você tem para julgar os outros, a mesma rigidez, a mesma falta de misericórdia, a mesma falta de compreensão, a mesma falta de amor que você usa para com os outros, isso vai se voltar contra você. Porque Deus vai chegar para você e vai te dizer assim, olha, eu estou te julgando com o critério que você usava. E você, portanto, não pode reclamar, porque se era o seu critério, era porque aquele critério que você achava que estava certo. Então, não nada mais justo que você seja julgado por ele. Nada mais justo que você seja julgado por esse critério. Então, você cuidado, você que está nos ouvindo e que fica julgando muitos outros, tirando conclusões apressadas, frequentemente erradas, sobre o que é que está acontecendo na vida dos outros, cuidado, porque esse critério que você usa para as outras pessoas vai ser usado com você. Esse critério que você emprega para tirar conclusões pesadas sobre a realidade dos outros, Deus vai usar com você. E a segunda parte dessa moeda é quando você julgar você mesmo, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas tempestades, as suas fraquezas, nem sempre aquilo que está acometendo você é, é culpa sua. É claro que você pode ter plantado uma tempestade, um vento, e vai colher uma tempestade. Isso é bíblico, isso acontece. Se você plantar vento, você vai colher tempestade. Outro dia, um executivo aí perdeu
um emprego importante no governo porque estava fazendo coisas com as mulheres da empresa, né? Pressionando, piadas, tocava as mulheres de uma maneira imprópria, etc., etc., e só acabou se tornando público. Ele perdeu o emprego. Esse claramente plantou o vento e colheu a tempestade, porque você não age assim, nem de brincadeira, quanto mais de verdade. Então, muitas vezes, o problema que você plantou, mas há momentos, há situações que o problema que você tem não foi você que plantou. Se a sua empresa, você é um funcionário de um escalão mais baixo, a sua empresa está reduzindo profissionais, que culpa que você tem? Você estava lá. Nós recentemente ficamos sabendo de uma amiga nossa, muito competente, pessoa de quem a gente gosta muito, que perdeu o emprego por uma questão política. Houve uma mudança na cúpula e os novos chefes que chegaram ela é uma assessora, tinham os assessores da confiança dele, que não necessariamente não eram melhores do que ela. Provavelmente eram piores, mas eram da confiança dos que estavam chegando, e aí não tinha mais lugar para ela. Então, é uma Deixa eu só falar uma coisa, Vinícius. Eu gosto muito dessa questão quando você fala sobre não ignorar os fatos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Essa questão da gente olhar para a situação, analisar muito pelos nossos valores e ignorar o fato por trás, que é um pouco que a gente estava fazendo aqui, né? Perdeu o emprego porque tem uma crise econômica, mas eu gosto dessa sua fala sobre diferenciar uma coisa da outra, para não parecer que a gente está aqui dizendo, olha, tudo não julga nada, não é não é isso. que a Bíblia fala isso. A gente tem que se ater. Fala um pouquinho disso. A boa imprensa, hoje a imprensa anda muito desmoralizada, né? Porque há muitas porções da empresa que elas são opiniões travestidas em reportagens. Mas a boa imprensa, o que ela faz? O que ela tem que fazer? Ela tem que apurar os fatos e apresentar os fatos como eles são. Então, se fulano roubou, e eu sou da imprensa e fiquei sabendo, não importa se eu gosto ou não gosto do fulano. Eu, como repórter, vou lá e conto que fulano roubou. Se fulano fez uma boa ação, eu posso não gostar ou não gostar do fulano. Eu vou lá e conto que fulano fez uma boa ação, porque eu estou reportando o fato, o que aconteceu. Quando você reporta o fato, você não está caindo na característica que Jesus comentou. A questão é o segundo momento, é quando você interpreta o fato. Quando você pega o fato e você tira do fato uma análise. Por exemplo, fulano roubou, e eu gosto do fulano, mas eu sou repórter e digo, fulano roubou. Aí eu faço a interpretação. Mas todos roubam. Então, eu estou dando uma desculpa para o fulano que roubou. O problema está aí, está na interpretação. Quando eu pego o fato e tiro uma conclusão, um princípio de vida, uma análise, uma avaliação. Aí é que você tem que tomar cuidado. Especialmente quando essa conclusão, essa avaliação, essa interpretação é baseada em impressões que você tem quanto às intenções que as pessoas desempenharam. O que eu quero dizer isso? A gente não lê o interior da pessoa, mas eu olho e tenho uma impressão. A Alice chegou em casa, eu digo, a Alice está brava. É uma impressão. Ela pode estar com dor de cabeça, está com a cara fechada, mas eu tenho a impressão que ela está brava. E posso ter a impressão que ela está brava comigo. Então, repara, eu tenho uma impressão de algo está acontecendo com você e dessa impressão eu tiro uma conclusão. A Alicia chegou
de cara fechada, eu acho que ela está brava comigo. Mas ela não tem, olha como a coisa vai, mas ela não tem razão para estar brava comigo. Então, eu fico bravo com ela porque ela está brava comigo injustamente. Então, de uma impressão, eu construo todo um enredo, uma trajetória que já é um julgamento. Então, se eu sou, por exemplo, na igreja, e fica claro que um irmão da igreja, eu já vi isso acontecer, desviou fundos da igreja, você ir lá e, e verificar que aquilo aconteceu, e até se houver uma determinada sanção, etc., o cara, sei lá, o tesoureiro, afastar, tirar ele, afastar de cargos de direções, ele pode ser até expulso da comunidade. Isso não é julgamento. Isso é olhar um fato e agir em cima do fato. Agora, eu chegar e dizer, fulano está desempregado, isso é um fato. Porque eu acho que ele, quando ele estava no trabalho dele, ele não se esforçava. Eu não sei. Isso é uma impressão que eu tenho. Eu não conheço ele, mas pelo jeito que ele é, eu acho que ele é incompetente. Isso é uma impressão, não é um fato. Quando você está em cima dos fatos, você pode trabalhar normalmente. Quando você vai para os julgamentos, para as impressões, para as avaliações, você corre o risco enorme de cometer injustiças. Por isso que, teoricamente, o sistema judiciário deveria trabalhar em cima dos fatos. Você condena uma pessoa por aquilo que é provado que ela fez. Você não condena a pessoa pelo fato de que ela pareceu ser ruim. Não, você condena se ela fez algo de errado. É claro que na prática não é assim, todos sabemos que os advogados vão lá, as pessoas representam na hora que testemunham, choram, mas, teoricamente, o sistema judicial ele é montado em cima da avaliação de fatos. Você olha para os fatos e tira uma conclusão de se o que a pessoa fez, ela violou a lei ou ela não violou a lei. Se você estiver em cima dos fatos, você está num caminho bom. Se você começa a entrar para a história do eu acho, me parece, a cara da Alice está mostrando o quê? Aí, repara, eu saí do fato, e eu entrei na impressão. Agora, se a Alice entrou dentro de casa, virou para mim, está com a cara fechada e falou, eu estou brava com você, bom, aí não é mais impressão, aí é um fato. A pessoa disse para você, eu estou brava. Aí, em cima disso, eu posso trabalhar e chegar a dizer, mas ela não tem motivo para estar brava comigo, isso não é justo. Repara, aí já não é um julgamento, aí já é uma análise em cima de um fato. Mas eu olhar para a pessoa e não saber o que passa dentro dela e fazer um julgamento, não dá. Então, a gente ficar atribuindo pecados a pessoas, que as pessoas cometeram lá na sua vida, que eu não presenciei, eu não sei, eu não vi, não avalio, e ficar também tirando conclusões do que Deus fez na vida daquela pessoa por conta do pecado que eu acho que ela teve, olha quanto julgamento tem aí. Eu imagino que a pessoa pecou e imagino que Deus agiu em cima do pecado que eu imagino que ela fez. Olha que coisa! Então, olha lá os discípulos com Jesus. Quem pecou? Ele ou os pais dele? Então, repara, primeira imaginação minha. O defeito que ele tem, o problema que ele tem é fruto do pecado. Eu imagino isso, eu não tenho essa prova. Segundo, há um pecado que foi cometido. Eu imagino. Eu não tenho certeza se é esse pecado, eu não vi. Eu não tenho um fato que comprova esse pecado, mas eu imagino. Então, é muita imaginação e você constrói toda uma história e a história parece, é lógica. Então, quem pecou, ele ou os pais dele? Quem pecou? Ninguém. Jesus responde. Ninguém, nem ele, nem os pais dele. Não tem pecado envolvido aí. Essa história não é por pecado.
A razão é outra, a lógica é outra. Então, essa é a análise que eu faço na diferença entre você avaliar fatos e tirar conclusões, que você precisa fazer isso na sua vida todas as horas, porque você tem que tomar decisões, seguir os caminhos, fazer escolhas, e você julgar intenções, pecados, o interior das pessoas. Nós somos péssimos julgadores. Nós não temos competência para julgar aquilo que vai dentro das pessoas. Eu acho que você que está nos ouvindo já passou por situação que, de repente, você ficou sabendo que alguém julgou você, que você tinha uma intenção, por exemplo, comum. A pessoa acha que você está chateado com ela. E você não está, mas ela acha. E ela age assim. Cara, todo mundo já passou por isso. Aí você vai lá e diz: não, eu não estou chateado com você, imagina. Pelo contrário, lembra isso, aquilo, aquilo outro. Mas a pessoa acha, ela te julgou, passou o julgamento, e para ela aquilo é verdade. Você que tem que provar que você não está chateado. Aquilo é uma verdade. Quando não deveria ser. Né? Então, são essas duas coisas que nós estamos falando aqui. Primeiro, essas correlações entre causa e efeito, elas não são tão simples quanto parece. Lembro do exemplo, a calçada está molhada. Será que choveu? Ou será que foi a tubulação da rua que explodiu e molhou a calçada? Né? Eu não posso, pelo fato da calçada estar molhada, garantir que choveu. Cuidado com essas correlações de causa e efeito que não existem. Aliás, tem uma história ótima disso, que é uma parábola com animais, a parábola do galo Chantecler. O galo, ele acordava cedinho, todos os dias, cantava e o sol nascia. O galo Chantecler cantava e o sol nascia. O galo cantava e o sol nascia. Até que o galo começou a achar que o sol nascia porque ele cantava. Só que um dia ele dormiu demais e, quando ele acordou, ele não cantou nesse dia e o sol tinha nascido. Então, essa parábola, ela ensina isso. Cuidado com estabelecer essas correlações de causa e efeito que não são verdadeiras. E segundo, não julgue tensões e não estabeleça correlações de causa e efeitos na vida das pessoas. Jesus não fez isso. E olha que ele sabia ler o interior das pessoas como ninguém. Né? Bom, Alicia, seus comentários finais. Eu acho que ficou claro aqui, né? A gente deu uma discutida num tema aí bem polêmico e bem atual, né? Tanto para os evangélicos quanto para os não evangélicos. E eu acho que isso sempre me faz lembrar por que lá atrás a gente escolheu como tema, né, a palavra desafio de ser cristão. Porque ser cristão é um permanente desafio, gente. Eu sempre brincava, né, quando eu comecei a me converter, que era como você... Imagina aquela pessoa caminhando numa corda, você já viu isso num circo, num show, num espetáculo, com os pratinhos, né? Então, para mim, é um pouco isso. Vai um pouquinho mais para cá para ficar equilibrado, vai um pouquinho mais para lá para ficar equilibrado. Então, estude sempre, ouça a palavra sempre, procure, converse com pessoas que você acha que sabem bastante sobre a questão de ser cristão, porque é isso, é a eterna busca de um equilíbrio. Se Deus quisesse, tinha dado o manual completo, claramente escrito, detalhado, não sei o quê. Ele não deu. Há mistérios. E, segundo, a necessidade de compreender, porque compreender, pensar, refletir sobre aquilo faz com que a gente amadureça, faz com que a gente se torne melhor, né? Então, ser cristão
é um processo, é uma caminhada, né, Vinícius? O caminho, já falamos disso várias vezes aqui, né? Do cristianismo como um caminho, e sempre um desafio de aprender, o desafio de encontrar a melhor forma de vivenciar isso, o desafio de ter equilíbrio, de ser uma pessoa razoável, de ser uma pessoa equilibrada. Então, é isso. Eu acho que hoje aí fica uma dica boa para todo mundo, né, Vinícius? Para a gente também não ser julgado, porque tá difícil hoje em dia, né? Eu Tá? espero que vocês tenham gostado da nossa conversa hoje e até a próxima. E uma das coisas que mais me incomoda nos dias de hoje, nas redes sociais, é aquilo que acompanha o julgamento, que é o cancelamento. As pessoas julgam as outras e cancelam as pessoas que elas acham que estão erradas. Isso é muito ruim, porque, primeiro, o julgamento pode ser errado, então você está cometendo uma injustiça de cancelar uma pessoa que você não devia ter cancelado. Segundo, mesmo que a pessoa estiver errada no que ela fez, a forma de resolver a questão não é cancelá-la, porque nós, como os cristãos, temos que exercer o perdão, a misericórdia. Você tem que procurar trazer a pessoa para o caminho que a Bíblia ensinou. Se você cancela a pessoa, se você tira ela do seu caminho, tira ela da sua preocupação, da sua vida, como é que você vai influenciar na vida dela para que ela aceite Jesus? Isso é exatamente o contrário do que Jesus nos disse para fazer, que indo pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E você, ser o sal da terra, como é que você vai ser sal se você sai da comida? Você tira o sal fora da comida, a comida fica sem gosto. Então, a gente não deve ir por esse caminho por duas razões. Primeiro, porque a gente pode estar errado no julgamento que está fazendo sobre o outro. Me lembro que uma vez eu escrevi um texto de que alguém não gostou de mim, do texto que eu escrevi no site, e escreveu dizendo que eu era um mensageiro de Satanás, etc. E aí eu respondi para a pessoa, disse, olha, eu acho que você pulou aquele pedaço da Bíblia onde Jesus disse para não julgar. Você nunca me conhece, você não sabe nada sobre a minha vida, nada. Como é que você pode, pelo fato de ter visto um texto teológico que você discordou da minha visão, dizer que eu sou um mensageiro de Satanás? Você pode, tem o direito de criticar o texto, dizer que ele é uma besteira, até me provar que eu errei. Perfeito, está certíssimo, é assim mesmo que funciona, e só o diálogo vai fazer com que as pessoas melhorem o seu entendimento. Mas apontar para alguém que pensa diferente de você teologicamente e dizer que essa pessoa é um mensageiro de Satanás, está fazendo a obra de Satanás, é um julgamento que não tem base e, portanto, viola o que Jesus disse. Então, a pessoa que está se julgando de defender a Bíblia, os conceitos da Bíblia, está violando a própria Bíblia, porque está fazendo um julgamento que não deveria fazer. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, né? Estar atento para essas coisas nas nossas vidas. Bom, eu acho que com isso concluímos a nossa discussão. Espero que ela tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui, mande para nós. E siga os nossos canais no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você pode ver várias outras vídeos, discussões, ensinamentos que a gente tem colocado ao longo dos tempos que podem ser úteis para você. E voltamos na semana que vem e que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém.